Sejam bem-vindos ao Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Ouça este programa sempre que quiser em formato podcast. Talento, ambição, energia e uma comunidade apaixonada. O basquetebol em Portugal tem tudo isto, mas falta-lhe atingir um novo patamar. Nesta edição vamos perceber que caminhos deve trilhar esta modalidade. O gestor e consultor internacional Carlos Barroca, candidato à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol, é o convidado desta edição do Jogo Económico. Nesta primeira parte vamos falar dos milhões que Portugal vai cobrar à UEFA através das provas europeias. Vamos fazer contas à fatura dos três grandes no mercado de inverno e a um problema das Arábias que pode levar CR7 a celebrar o golo 1000 noutras paragens. Seguimos assim para o hat-trick. Chegamos assim aos três números que marcaram a semana e que vão merecer a análise do Luís Tavares Bravo. Muito obrigado, Luís, pela tua presença neste Jogo Económico. Vamos iniciar esta viagem pelos números deste hat-trick com o número 145 milhões. É a verba garantida por Portugal na UEFA esta temporada, através de Sporting, Benfica, mas também Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga. Estas quatro equipas portuguesas que se mantêm firmes nas provas europeias, três já estão nos oitavos e uma vai jogar o play-off para se apurar. Estas equipas então já conquistaram um cheque de quase 145 milhões de euros à UEFA e se o Benfica se conseguir apurar para os oitavos da Champions, esse valor passa para 155 milhões de euros. Luís, é muito dinheiro, foi uma jornada absolutamente gloriosa para as equipas portuguesas, não só as vitórias de Sporting e Benfica nessa terça-feira gorda, digamos assim, mas depois também no que aconteceu no resto da semana, com o Sporting de Braga e Futebol Clube do Porto carimbarem também a passagem aos oitavos e a passagem também de Portugal, a ultrapassagem de Portugal aos Países Baixos e a reconquista do sexto lugar da UEFA. Portanto, temos aqui muito para celebrar, mas agora é fazer contas aos milhões e tentar perceber como é que se pode segurar e solidificar este lugar para termos mais equipas na Champions em 27. Claro, obrigado por me terem no programa e saudar as pessoas que nos vêm lá em casa. Eu acho que a palavra é mágica, a semana foi mágica. Eu creio que nós, obviamente, nós aqui falamos muito de números e daquilo que são os milhões e as receitas da Champions League são cruciais, são como pão para a boca para os clubes portugueses, sobretudo os grandes, porque os direitos televisivos têm cada vez menos relevância face ao mundo digital. Sim. E face também à dimensão que Portugal tem, e por isso tem um importante significado na vida do dia-a-dia dos clubes. Mas depois há aquilo que é o posicionamento que o campeonato português tem que procurar para si, que vamos falando aqui várias vezes. E quando olhamos para isso, sendo que, e eu pessoalmente sou defensor disso, já o disse aqui várias vezes, eu acho que é importante que Portugal consiga ter lugares na Champions League ou numa Superliga Europeia, sobretudo para os três grandes, porque são por duas ordens de razão. Primeiro, porque consegue-se arranjar receitas para aquilo que é o seu valor de marca, e em segundo lugar, porque liberta meios para que os outros clubes portugueses possam também trabalhar. Não havendo isso, a segunda melhor coisa é disputar, é chegar a um nível onde temos duas ou três vagas, seja direto ou indiretamente, na Champions League. E aquilo que tornou a semana mágica, quase que o chamado, eu costumo chamar o Trubinuto, portanto, tivemos duas coisas fantásticas, que foi a questão do dinheiro, foi a questão da solidez de um clube como o Sporting, que mesmo sobrevivendo depois a Amorim, conseguiu ser a primeira equipa portuguesa a apurar-se diretamente para os neste novo modelo competitivo. Neste novo modelo, atenção, que a maior parte das equipas são inglesas, portanto, se olharmos para as dimensões e para os diferenciais, é um grande feito, e foi feito até com bastante tranquilidade, mas depois houve aquela magia Cinderela, que é do Campeonato Português e também do Benfica, que ao marcar aquele gol, não só o Benfica se apurou, portanto foi bom para o Benfica, mas foi também bom para o futebol português, sobretudo porque se posiciona garantidamente como um campeonato que pode garantir 3 vagas, e vamos ver se em 2026, 27, assim é que é, já não conseguiremos ter também aí alguma vantagem. Sim. Portanto, sim, o dinheiro é muito importante,
É um ganho tático, de curto prazo, mas eu acho que a grande conquista da semana passada, e acho que fica bem imortalizada naquele gol do último minuto, que deu uma mediatização muito grande ao futebol português, é de facto isto, é de facto termos conseguido posicionar-nos para sermos um campeonato que consegue ter 3 equipas na Champions, e depois Braga, e começamos a precisar de trabalhar também as equipas que Certo, estão para a Liga abaixo Conferência. para as ligas de conferência, que são muito importantes, e os clubes holandeses têm beneficiado muito disso. Luís, só para fechar este tema, falas várias vezes da Superliga neste Falo jogo muito. económico E vou e falar és um muito. defensor acérrimo Sim. dessa Superliga. Dirias que o que Sporting e Benfica mostraram nesta fase de Liga, da Liga dos Campeões, que digamos que é uma espécie de aproximação a uma Superliga Europeia, dá-nos aqui algum conforto relativamente àquilo que poderia ser o eventual desempenho desportivo das equipas portuguesas numa liga tão exigente? E nós não sabemos. Claro que é um formato Vou dizer muito isto, diferente, não é? prefiro São 8 muito jogos. mais ter uma Superliga Europeia do que quando comparamos com o modelo de uma Liga Ibérica. Acho que é manter os mesmos vícios do que apenas com mais algum dinheiro. Mas eu acho que naquilo que é hoje a evolução do desporto de elite e do futebol, nós vemos tudo isso. A FIFA está a apostar no Mundial de Clubes. E, portanto, nós que somos um país com limitações, a forma como eu vejo o mundo, e posso estar enganado, e há outras, o campeonato português tem que ser um providenciador de talento, que é aquilo que sabe fazer, temos de alocar recursos para isso. Depois temos que tentar ter, eu acho que se calhar só vamos ter possibilidade de só ver isso para 2 equipas no máximo, mas o ideal era libertarmos estas 3 equipas grandes com histórico europeu e nacional, e que são os grandes mobilizadores de marca, para uma liga verdadeiramente europeia. Para terminar, basta ver a magia, não foi só pelo gol, mas a densidade mediática que teve um Benfica Real Madrid ou o Sporting PSG dentro dos próprios adeptos e dentro do próprio mercado. Não quero estar a pisar no molhado, mas é o futuro. É o por futuro. nestes palcos temos que Eu acho que é pisar. o que toda a gente cada vez mais quer ver. Muito bem. E nesta semana em que fechou o mercado de transferências, que fechou na passada segunda-feira, temos de falar naturalmente da fatura que os 3 grandes deixaram no mercado de inverno, aos milhões que Sporting, Benfica e Futebol Clube do Porto gastaram neste mercado de inverno. Estamos a falar de 41 milhões de euros, sendo que os Leões, os campeões nacionais, foram responsáveis por praticamente metade desta verba. Curiosamente, os investimentos dos 3 grandes foram feitos em exclusivo nas alas. E, Luís, num tempo de extremos... Sim, a polarização política temos chegou ao aqui, futebol. temos aqui esta curiosidade de os 3 clubes mais significativos, os que mais investem, terem gasto esta soma de 40 milhões de euros num mercado de inverno, que não é pouco. O Sporting fez aqui investimentos mais avultados, compensando aquilo que foi um investimento no verão um pouco mais comedido, um pouco mais frugal, ali para compor um pouco o plantel e talvez já pensar também no futuro. Mas como é que vês um investimento desta importância num mercado muito sensível que é o mercado de inverno? Eu julgo que há razões diferentes por trás das aquisições. Eu diria que, por exemplo, no caso do Benfica, havia razões... Bom, quer dizer, depois da semana passada quase que há ali alguma bipolaridade, porque num momento parecia que não havia extremos, e de repente são extremos que desequilibram o jogo contra o Real Madrid, e de repente vêm extremos, e na realidade o Rafa não fez um jogo muito bem conseguido neste fim de semana, mas havia claramente Mourinho falou nisso várias vezes, que precisava ter maiores desequilibradores, e que tinha os desequilibradores no banco, o Kabak, o Bruma, etc. Portanto, eu creio que foi um pouco por aí. O Sporting e o Porto, eu diria que talvez tenham feito o reajuste do plantel que não conseguiram fazer no verão. Nomeadamente o Porto com a contratação, sim, por empréstimo de 2 jogadores. E mais um extremo. Eu vejo assim, eu vejo que, por exemplo, depois também tem a ver com... Vou tirar aqui um bocadinho o Benfica da equação, porque nesta fase do campeonato diria que é o que tem menos probabilidade de pensar para o título, mas foi buscar jogadores com maturidade para poder, se calhar, sonhar com o apuramento para o playoff da Champions e olhar já para o resto da época e tentar fazer uma luta pelo segundo lugar.
E eu julgo que as outras equipas, o Sporting e o Porto, o que estão a fazer é um reajuste e um rebalanceamento de plantel para poderem lutar pelo título, que eu diria que neste momento é o que estará na cabeça dos dirigentes destes dois clubes. Mas de facto não deixa de ser estranho, porque, por exemplo, no caso do Benfica, obviamente há quem diga que possa faltar ali uma força na frente de ataque e que o Pavlidis está muito sozinho e, portanto, só para aquilo que são as necessidades do clube são elevadas. Eu diria que, se calhar, apesar de tudo, o Porto e o Sporting terão, neste momento, os plantéis minimamente recheados e terão feito, efetivamente, um reajuste de equilíbrio do plantel. Nunca é um mercado fácil, mas é um mercado de inverno. Mas é um mercado que acaba por ser interessante para os clubes portugueses porque, de facto, às vezes há jogadores que no verão são muito complicados de ir buscar, porque têm, obviamente, outros compromissos e outras prioridades em termos de clubes. Portanto, E é um período maior também. E é um período maior também, não é? E no inverno, às vezes, é possível ir buscar alguns jogadores por um valor mais em conta. Nós falamos de 40 milhões, mas se calhar, se tivermos noção dos valores que tem no mercado internacional, vamos perceber que já não é assim tanto como isso tudo. Para o último número deste hat-trick, fazemos uma viagem à Arábia Saudita e vamos buscar o número 7, o número que Cristiano Ronaldo ainda veste no Al Nassr. Cristiano Ronaldo, que estará insatisfeito com o fundo de investimento saudita e falhou o último jogo do emblema da Arábia Saudita. Agora, na última segunda-feira, aparentemente está insatisfeito com a gestão que o PIF, é a sigla deste fundo de investimento, tem feito relativamente aos investimentos que têm sido feitos nos vários clubes que este fundo detém e, aparentemente, há 215 milhões de euros que o Al Nassr tem a menos em termos de investimento face ao seu rival, o Al Hilal, e CR7 aparentemente estará aqui de saída do Al Nassr, ou pelo menos a pensar num processo de rescisão. Isto, Luís, 3 anos depois de ter chegado à Arábia Saudita. Estamos a falar de uma ligação muito forte. Não nos vamos esquecer de que Cristiano Ronaldo integrou a comitiva da Arábia Saudita para rumar à Casa Branca, e foi aí que conheceu o presidente norte-americano, Donald Trump. E aparentemente há aqui uma ligação entre Cristiano Ronaldo e a Arábia Saudita que está a desvanecer-se. Era inevitável, na tua opinião? Vamos ver se vai desvanecer ou se há alguma tática de pressionar o fundo para que traga mais meios para o seu clube. O Cristiano Ronaldo, neste momento, já não é um jogador, ele é próprio si uma marca internacional. Eu creio que existem objetivos muito claros por parte de Cristiano Ronaldo e daquilo que é a sua equipa, de tentar maximizar ao máximo a sua vida profissional e transformar-se como um ícone daquilo que é a longevidade atlética e de competitividade, e, portanto, ele não é uma pessoa que queira se arrastar pelos campos, ele quer estar num sítio competitivo e onde possa marcar muitos golos e poder ficar. Ele está à procura do seu lugar na história e, ao mesmo tempo, quer estar num ecossistema que lhe permita ativar a sua marca, porque ele tem planos para depois do futebol, obviamente, para poder continuar a ser influente no mundo do desporto. Eu penso que é isso que ele quer. Sobre se ele efetivamente está de saída do Campeonato Saudita, bom, eu não sei para onde é que ele poderá ir. Há quem fale da MLS. Há quem fale da MLS, os Estados Unidos. Há ali muito de Beckham no processo de vida do Cristiano Ronaldo, por acaso. Obviamente, quando nós falamos, por exemplo, Michael Jordan fez o filme e já fez um filme, cinema, etc. Portanto, quando nós olhamos para aquilo que foi o percurso de Ronaldo no futebol, assim, não era de espantar que ele quisesse ter uma mediatização também em Hollywood, através do cinema, ficar imortalizado, como o Space Jam imortalizou o Michael Jordan. E também poder eventualmente até repetir uma rivalidade com Messi, o que teria um valor brutal para a MLS, porque vamos ver, depois de Ronaldo e Messi,
não vai Não haver há, nada não há mais nenhum gestante, patamar para ou chegar. pelo menos vai levar. Não, não, sim, a rivalidade entre os dois, aquilo que foi conseguido no mercado espanhol, foi, em termos de marca e de amplificação para cada um dos jogadores, foi enorme. E, portanto, os americanos poderem replicar isso na MLS, eu acho que seria muito vantajoso e também para cada um deles. Não sei, portanto, estamos todos ainda muito no campo da especulação. Para perceber o que é que, o No que é que vai final do dia acontecer. pode não acontecer nada e pode subir a conta do Cristiano Ronaldo para Certo. continuar no mercado, no campeonato saudita, eu acho que o Cristiano Ronaldo é mais do que estados de alma, tem mais a ver com o plano que lhe podem oferecer e ser benéfico para ele do que ele estar aborrecido ou chateado. Não vês aqui nenhum fade-out da Liga Saudita? A Liga Saudita tem também desafios muito grandes, porque isto é tudo muito bonito, mas na realidade há depois uma aura, acho que é essa a palavra hoje em dia que se diz, que alguns campeonatos têm que a Liga Saudita não consegue comprar. Não está tudo ao alcance do dinheiro, ou leva mais tempo a fazer, não é? E, portanto, a aura de uma Champions League não é replicável facilmente, embora eles tenham tentado e tenham investido. Resta saber até que fundo, how deep the pockets are, não é? Portanto, até que ponto é que isso é fundo e até que ponto é que isso interessa ao Cristiano Ronaldo. Porque se for só por dinheiro, não me parece que seja, digamos, o projeto dele. Tem que haver dinheiro, claro, obviamente, e tem que haver um projeto de marca para ele. Isso é o que eu acho que tem guiado as decisões de Cristiano e bem, tem funcionado bem para ele. Muito bem, e é na Arábia que fechamos este hat-trick. Vamos já a seguir falar na segunda parte deste jogo económico do futuro do basquetebol em Portugal. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Um basquetebol mais competitivo, mais moderno e mais inclusivo. Esta é a proposta de Carlos Barroca, candidato à presidência da Federação Portuguesa de Basquetebol. O gestor e consultor internacional é o convidado desta edição do Jogo Económico. Muito obrigado, professor Carlos Barroca, pelo seu regresso a este Jogo Económico. Já esteve connosco há uns anos, na altura, para nos dar um pouco a perspectiva daquilo que era o trabalho que estava a desenvolver na NBA e também da sua paixão pelo jogo. De resto, eu pude testemunhar essa paixão ao longo dos anos, acompanhando os comentários do professor na RTP, na altura, relativamente àquilo que eram os jogos e os resumos da NBA. Portanto, foi toda uma infância a acompanhar o percurso mediático de Carlos Barroca, e temos aqui então esta candidatura à Federação Portuguesa de Basquetebol. O que é que pode mudar no basquetebol em Portugal e que necessita urgentemente de ser alterado? Antes de mais, obrigado pelo convite. Já é o biconvite. O primeiro acho que foi uma conversa que correu bastante bem. Espero que esta corra ainda melhor. O que é preciso mudar urgentemente? Não é preciso mudar tudo. Às vezes há aquela ideia que é preciso correr com toda a gente, mudar tudo. Não, há muitas coisas boas que têm acontecido no basquetebol. Aquilo que é a minha proposta é edificar naquilo que está bem feito e continuar a fazer coisas bem feitas. A primeira, na minha opinião, é unir as pessoas. É a resposta mais imediata. O basquetebol tem muitos elementos bons, tem fantásticos dirigentes, tem treinadores, tem muita gente boa em todos os sentidos, mas acho que estamos muito em ilhas afastadas uns dos outros e, portanto, uma primeira decisão é constituir um Conselho Estratégico Nacional em que envolva todos. Nós temos que crescer todos para que o basquetebol possa chegar mais longe. E, portanto, essa é a primeira decisão estratégica, digamos, que ocorre quando se fala em objetivos, é exatamente isso, é criar a união entre os vários elementos, os árbitros, os dirigentes, os treinadores, os jogadores, a comunidade basquetebolística, os clubes, que são a alma e o coração de crescimento de qualquer modalidade em qualquer país. Portanto, é preciso crescer nesse sentido. E do que conhece, essa união, esse toque a reunir vai ser fácil? Do que conhece do contexto do basquetebol em Portugal? Eu conheço o contexto do basquetebol em Portugal e, por comparação, conheço o contexto do basquetebol em mais 43 países ou 44 países. E para mim, portanto, cada país é como um livro. Nós abrimos um livro e encontramos coisas interessantes num livro ou não interessantes, e podemos pensar em que medida aquilo que lemos, aquilo que vimos, aquilo que
que partilhamos, aquilo onde trabalhamos, nos ajuda a constituir propostas qualitativas. Portugal tem um ecossistema, Portugal tem uma comunidade de basquetebol, portanto, há muita coisa que já Sim. está feita. Portugal tem uma modalidade que se celebra em 2027 100 anos e, portanto, não vamos começar de novo. Temos é que repensar porque é que uma modalidade que já foi a modalidade líder no nosso país, não esquecer que o basquetebol e o caro entrevistador, que é do Barreiro, sabe bem o que é que significa o basquetebol na sua comunidade. O basquetebol já foi a modalidade líder, a modalidade onde todas as outras vieram aprender, onde todas as outras vieram buscar dirigentes, onde todas as outras vieram perceber como é que se fazia uma escola nacional de treinadores, onde se fazia uma associação nacional de treinadores, onde se criava uma liga profissional, e o basquetebol foi a primeira liga profissional. Já lá vai o tempo em que as outras modalidades vinham a nós buscar conhecimento, caminho, visão. Um, Alguma coisa aconteceu para termos ficado por trás. Hoje há muito mais modalidades com números muito mais significativos de prática desportiva do que o basquetebol, a natação, o voleibol, o handball estão claramente à nossa frente e, portanto, aquilo que é preciso recuperar aqui é recuperar as forças, é como se fosse um trabalho de equipa. Podemos estar a perder por 20 pontos, mas se nos unirmos e tivermos capacidade de trabalhar em conjunto, podemos dar a volta ao jogo. Aqui é preciso dar a volta ao jogo, é preciso criar mecanismos de primeiro motivar as pessoas para trabalharem mais em conjunto do que isolados, e não esquecer que, apesar deste desgarrar, digamos, de forças, Portugal tem contribuindo com sucessos. Veja-se o que aconteceu o ano passado, a seleção séria masculina e feminina tiveram nas fases finais do Campeonato da Europa, os Com sub-19 grande femininos, destaque, não é? exatamente, os sub-19 femininos e com grandes exibições, os sub-19 femininos foram ao Campeonato do Mundo, com boas prestações também, e tudo isto aliado a uma questão muito importante com treinadores portugueses. Portanto, nem sequer há aqui uma questão de dizer, nós somos jeitozinhos, mas depois não temos como chegar mais longe. Não, nós temos como chegar mais longe. Agora temos é que pensar como é que conseguimos chegar mais longe mais vezes e não episodicamente. E nessa esfera, digamos, de objetivos, dizer, por exemplo, porque hoje é uma modalidade olímpica, que é o 3x3, e eu gostaria de conseguir apoiar o basquetebol masculino e feminino 3x3 para terem a ambição de arranjar pontos, conseguir pontos, ganhar pontos, para ganhar a aposta de chegar aos Jogos Olímpicos. Quem gosta de basquetebol, quem gosta de desporto em Portugal, quer ver a bandeira portuguesa nos sítios mais interessantes. E, portanto, ver o basquetebol português nos Jogos Olímpicos, se fosse no 5x5, onde é mais difícil, seja no 3x3, é obviamente um sonho, uma visão, mas um motivo para trabalhar para lá chegar. Portanto, e esses são alguns dos desígnios nos quais estamos a trabalhar na nossa campanha. Temos connosco nesta edição do Jogo Económico Luís Tavares Bravo, que também é um fã de basquetebol, de resto com uma ligação familiar muito forte à modalidade. Somos dois barreirenses, dois amantes de basquetebol também, não é, Luís? E temos de facto aqui um desafio tremendo que Carlos Barroca propõe para catapultar o basquetebol em Portugal. Sim, antes de mais agradecer o convite para estar aqui e agradecer ao Sr. Carlos Barroca, que já tem muitos anos e tem obviamente uma larga experiência internacional e conhecimento para poder contribuir para o desenvolvimento do basquetebol em Portugal. E ouvi-me com muita atenção a primeira intervenção e daquilo que foi a minha pequena experiência, que não foi que tive ligado a um clube da minha cidade, que é o Barreirense, aquilo que eu deixaria como desafio de reflexão ao professor Carlos Barroca tem a ver com duas situações. Uma delas, que eu acho que nós já tivemos aqui também no programa, o Sr. Presidente da Associação de Handball, e que falámos, e que tem a ver com a falta de infraestruturas que ainda existem ao nível do pavilhão em Portugal. E, portanto, eu diria que o desafio que deixava era perguntar ao professor Carlos Barroca como é que vê, por exemplo, alguns anúncios, nomeadamente, por exemplo, do Benfica, que anunciou a construção de um pavilhão bastante grande e onde também se fala que vai haver, obviamente, esta nova competição, ou pelo menos um projeto de competição, que é a NBA Europa. E a pergunta que eu deixo é muito direta, é saber se faz sentido Portugal ter uma equipa na NBA Europa ou na Euroliga, que é neste momento a maior competição europeia, se isso ajudaria a criar ruído positivo para a modalidade.
Depois, numa segunda linha, aqui também falando nesta parte mais profissional, que se tem alguma ideia, ou seja, o que é que pode partilhar relativamente ao que pensa sobre aquilo que hoje em dia é o bread and butter, ou o pão com manteiga, da maior parte das competições, inclusivamente do futsal, que é uma modalidade que foi muito emergente na última década, que tem a ver com os direitos televisivos, como voltar a ter receitas televisivas fixas no início da época para as equipas. Portanto, isto é um bocadinho a lógica profissional, as condições que podem existir para ter uma liga verdadeiramente profissional e não apenas uma liga dos clubes que também têm futebol e depois alocam dinheiro para estas competições. E depois, numa segunda vertente, porque obviamente a formação é de facto, para quem acompanha, eu tenho 2 filhos que são atletas de basquetebol e de facto quando nós se queremos ver pavilhões cheios hoje em dia, tirando um ou outro jogo da Liga, verdadeiramente onde existe pavilhões cheios em Portugal é nestas competições da formação, que é onde eu acho que ainda existe uma essência, uma beleza muito, muito original da modalidade, com muita emoção, e porque há os pais e há as famílias, há de facto isso. Há toda uma envolvência. É uma envolvência, mas deixava aqui a perna, porque obviamente tem a tónica é muito colocada nos clubes, mas deixava aqui também o desafio para reflexão e o desporto escolar. O basquetebol, por exemplo, na nossa cidade, também é a tua ainda, na cidade onde eu moro, é também muito popular o basquetebol e nos femininos também, e portanto saber se há aqui também algumas coisas que possa partilhar relativamente a este tema. Oh, Luís, 42 perguntas em 35 segundos. É um Vou novo tentar recorde. responder. Primeiro, dar justiça ao Barreiro, que o Barreirense não é o único clube do Barreiro. Há mais clubes do Barreiro. É verdade. É verdade. De No feminino repente, também. Escola de Santo André, o feminino e o masculino, cadeira de rodas, Sim, sim. 3x3, é tudo basquetebol. Portanto, há mais. Se calhar vamos esquecer de alguém, mas de repente o Galitos do Barreiro é um clube notável, está neste momento na liga mais elevada do nosso basquetebol. O Luz do Barreiro já foi um clube com grandes tradições no nosso basquetebol. A Escola de Santo André é uma escola que emerge, digamos, de programas de desporto e de professores de educação física. É uma potência nacional do basquetebol feminino, já foi campeã nacional várias vezes, e, portanto, e se calhar estou a esquecer de alguém. Portanto, peço desculpa se me estou a esquecer de alguém. Muitas questões numa única pergunta, Luís, foi de facto vasta e que apanhou várias áreas. Falar das instalações. Eu não diria que é impossível fazermos mais do que fazemos com as instalações que temos, mas é desejável que haja não só requalificação daquilo que temos, e nisso o papel não é o papel das federações, o papel das federações é fazer lobby para que isso aconteça, é pressionar para que isso aconteça, mas é preciso e desejável que haja uma transformação em relação, digamos, às questões dos espaços desportivos, numa outra lógica até, que é nós temos os mesmos espaços desportivos para toda a gente e praticamente a todas as horas. E se o Luís é pai de miúdos que praticam basquetebol, sabe perfeitamente que muitas vezes temos escalões de baixas idades a treinar até às 10 da noite, às 10h30, às 11 e até às vezes mais tarde. E, portanto, se calhar é preciso pensar numa coisa anterior, que é os horários escolares. Os horários escolares têm que ser mais brandos, têm que ser menores, para que haja possibilidade do desporto escolar ter mais espaço para ser desporto escolar e para incrementar a prática desportiva desde mais cedo, para influenciar a prática desportiva desde mais cedo e, com isso, libertar também horas para que à noite outras equipas de mais velhos possam utilizar os pavilhões. Agora, é inequívoco que há que qualificar os pavilhões. Nós não podemos ter apenas infraestrutura humana ou organização, e se calhar nisso também temos que melhorar muito naquilo que é a utilização dos nossos recursos, mas é quase impossível, que elas possam ter oficina na Rua da Betesga. É quase impossível. E, portanto, há que qualificar. Até porque qualificar significa melhorar o produto. E a ponto que eu faço para a resposta seguinte, Luís, é que, independentemente da NBA, independentemente dos clubes que têm capacidade para gerar receitas e investimentos brutais em coisas maiores, é preciso depois ter o software para meter lá dentro. E nós temos que qualificar o nosso produto, qualificar as modalidades para lá chegar. E nem sequer é uma questão financeira. Não é preciso dinheiro para ter visão, não é preciso dinheiro para ser eficiente, não é preciso dinheiro para ter ambição. Há muitas coisas que não dependem do dinheiro. O dinheiro serve como recurso
para aportar mais recursos ao produto. Agora, é preciso ter visão primeiro, é preciso perceber para onde é que vamos, é preciso ver com quem é que vamos, é preciso perceber quais são as prioridades e aí, nas prioridades, respondo quase à terceira parte da pergunta, Luís. É preciso fazer chegar mais recursos a quem trabalha mais. E quem é que trabalha mais? São os clubes que trabalham mais. Os clubes são o coração do nosso basquetebol. As associações são a máquina perto dos clubes que fazem funcionar esse coração. E, portanto, os recursos que vêm das receitas da federação, independentemente de serem 10, serem 15, serem 8, serem 7, as prioridades têm que chegar onde é prioritário. E, portanto, nós temos que inverter, de certa maneira, aquilo que é a canalização do nosso esforço financeiro para que qualifiquemos o produto desde cedo, de maneira a termos um melhor produto. Porque se o fizermos desde cedo, mais tarde vamos ter o reforço de ter um produto tão qualificado que quando chegamos à terceira pergunta, que é o que vale o produto, temos um produto que vale alguma coisa, temos um produto que vale no mercado. E, portanto, a dispersão atual do sistema de ver jogos de basquetebol é ótimo ver esta diversidade e acesso de toda a gente poder ver jogos através das transmissões ou no site da Federação, ou na app da Federação, ou no YouTube, mas no que diz respeito, digamos, ao passo mais à frente, que é criar um produto desejado e não um produto tão diversificado e tão banalizado que acaba por ser não olhado, falando aqui entre aspas não olhado, nós temos que ter estratégia de qualificação. Portanto, prioridades para, do ponto de vista de investimento financeiro, investir mais em baixo e proporcionar condições para que os clubes sejam, de facto, o coração que o basquetebol precisa, apoiar as seleções, naturalmente, e tentar que as seleções não sejam apenas ao caso, não sejam de vez em quando vamos a um campeonato europeu, tentar com que isso seja, digamos, algo que seja também a alma do nosso basquetebol, todos juntos trabalhamos para isso, portanto, é preciso qualificar o produto para termos esse caminho. Não sei se respondi às 32 perguntas, Luís, mas tentei, pelo menos. Carlos, e há aqui também a importância da criação de ídolos e, nesse aspecto, o basquetebol tem aqui um caminho muito interessante para fazer. Tem, até porque eu nesse aspecto, tudo o que aprendi com a NBA, essa área é importantíssima. Nós mantemos a NBA mantém os ídolos vivos, aqueles que jogam, aqueles que fazem números especiais, aqueles que já jogaram, aqueles que passaram a treinadores, aqueles que já não jogam há muitos anos, fazem parte do cartel de produto de qualidade para manter a comunidade junta. E nós Mais uma temos que coisa ter... mais uma coisa que o futebol foi buscar ao basquetebol, já agora. Exatamente. E, portanto, nós temos que ter essa capacidade de não deixar ninguém de fora. O que é não deixar ninguém de fora? Olhar para todos os elementos do basquetebol como importantes, porque todos somos importantes. Portanto, a força do basquetebol tem que residir aí. E ninguém está de fora. E ninguém fica de fora. E, portanto, essa continuidade de manter em jogo quem foi importante é algo que normalmente não acontece. As pessoas deixam de jogar ou deixam de ser treinadores e parece que passam a ser uns estranhos nos nossos pavilhões. Não, os nossos pavilhões são a nossa casa. O My Happy Place é num campo de basquete. O My Happy Place é ver os filhos dos nossos amigos agora a jogar. E, portanto, isso não pode ser só o meu happy place. Eu não vou ver jogos porque sou candidato à presidência da Federação. Eu vou ver jogos porque ver jogos faz parte do meu DNA. Portanto, eu se estiver em casa e vir que há um jogo aqui perto em 15, 20 minutos, eu, em vez de ficar a ver na televisão, vou ver no pavilhão, que é muito mais interessante. Porque o contacto, a comunidade, a amizade, é isso que faz a nossa comunidade. E, portanto, temos que arranjar formas. Perguntava há pouco os aqueles que se é fácil. Não é fácil. Tudo dá trabalho. Agora é assim, o trabalho, o caminho, a visão, ajuda as pessoas a alinhar para onde é que nós queremos ir. Isso é o caminho da Federação. A Federação não pode trabalhar top-down, a Federação tem que trabalhar bottom-up, que é de baixo para cima, que é ouvir toda a gente, ouvir inteligentemente, não é ouvir para fingir que ouvir, é ouvir ativamente e interpretar aquilo que são os desejos da comunidade, porque o basquetebol não pode ser da federação. O basquetebol é de quem joga, é de quem treina, é de quem apita, é de quem acompanha, é da comunidade. E, portanto, essas pessoas têm que ter voz, têm que ter resposta, têm que ter a oportunidade de contribuir para o sucesso de todo o basquetebol. Isto é uma experiência humana lógica, que é quem faz parte da solução
sente-se envolvido. Quem não é ouvido sente-se esquecido. E, portanto, nós não temos o privilégio de nos esquecer de ninguém, não o podemos fazer, não o devemos fazer. Muito bem. Carlos Barroca, foi um grande prazer recebê-lo neste jogo económico. Não sabemos, naturalmente, qual é que vai ser o desfecho desse ato eleitoral, mas será sempre importante ter o Carlos envolvido na comunidade desportiva e que pensa também naquilo que é o desenvolvimento do produto desporto, neste caso do produto basquetebol, para o desenvolvimento dessa modalidade em Portugal. Mais uma vez, muito obrigado, Carlos Barroca, pela presença então neste jogo económico. Passamos para a terceira parte do jogo económico e para as escolhas desta semana. Chegamos agora à terceira parte do jogo económico e para as escolhas desta semana. Vamos começar com a figura. Luís, a tua figura, Sporting Clube Portugal. Sim, Sporting Clube Portugal, porque foi o primeiro clube português a apurar-se diretamente neste novo formato da Champions, o que prova que o modelo, o modelo do Sporting tem sido sempre posto à prova por depender de pessoas, primeiro diretor desportivo, depois era de Ruben Amorim, tem sobrevivido mesmo com o novo treinador, que tem feito um ótimo trabalho. E foi uma jornada, foi tudo muito consistente e tudo muito competente. Portanto, o Sporting é de facto a prova de que em Portugal é possível, mesmo com menos dinheiro, ter um projeto que é vencedor na Liga dos Campeões e para o qual eu acho que todos os clubes portugueses devem olhar e tentar inspirar-se, pelo menos, em algumas coisas. E com 67 milhões de euros arrecadados nesta Liga dos Campeões, o teu número é precisamente o minuto 98, o minuto mágico para o Benfica. Do outro lado da segunda circular, em Bilbao, o Sporting ganhava nos descontos e na Luz o Benfica fez o mesmo, colocando o Sporting precisamente na fase seguinte. Sim, eu chamo-lhe o Turbinute. Mas é mágico pelo seguinte, não só pelo apuramento do Benfica, que tem tido uma época muito, digamos, muito cheia de altos e baixos, mas porque se nós do lado do Sporting provámos que é possível em Portugal ter um modelo que tem sido, nos últimos, sobretudo, 3 épocas e talvez um pouco mais, muito consistente e muito sólida, que prova que é possível ter projetos que podem vencer também na Europa com menos recursos do que têm os nossos pares europeus, não é? Mas no caso do Trubin prova que o Benfica, nós ainda temos momentos mágicos. Nós conseguimos oferecer na Europa momentos mágicos. Teve o condão de ser o último jogo a acabar em toda a última ronda da Champions. Portanto, estava toda a gente a olhar. E de repente acontece aquele momento que é um momento quase de Cinderela, de ponta de lança que marca o golo e cria uma amplificação que é para o Benfica, mas que também é para o futebol português, de que de facto uma equipa como o Real Madrid ou um gigante pode cair em Lisboa, como o PSG também já tinha caído na outra jornada, mas esta ficou claramente amplificada. Portanto, foi um grande momento para o Benfica, sobretudo, acho eu, e que motivou muito o clube, mas sobretudo para Portugal, porque provamos que temos de facto clubes que podem oferecer projeto, como o Sporting mostrou, com uma consistência, mas também magia. E isso é muito importante para nos dias de hoje. E a UEFA a mostrar que acertou em cheio neste modelo competitivo. Sim, sem dúvida. Eu era um cético ao início, mas nós percebemos já na última prova da Champions que isto criava momentos muito inesperados. Porque a ida e a volta, o Benfica perde com as equipas mais simples, mais fáceis, e depois vai ganhar ao Real Madrid e consegue também uma vitória contra o Nápoles. Portanto, há aqui uma maior incerteza sobre o resultado, que as casas de apostas gostam muito e agradecem, mas que eu acho que, sobretudo, trouxe um dinamismo e uma nova atenção dos fãs, e isso é o mais importante, porque atrás dos fãs vem todo o resto. Muito bem. Luís, regressas na próxima semana com a análise a novos números. Voltamos para a semana sempre com os números que contam dentro e fora das 4 linhas.